Olá, você que está aqui na tela da TVC Canal 5 e você que também está assistindo a gente nas redes sociais. Começa agora mais um programa Análise de Fato. E nesta quinta-feira eu converso com a diretora executiva da Oxfam Brasil, a Kátia Maia. A gente vai conversar sobre esse momento aqui de pandemia, como ele acelerou ou escancarou as desigualdades econômicas e sociais aqui no país. Kátia, muito obrigado pela participação aqui no programa. Obrigada a você, Leonardo. Um prazer estar aqui para a gente conversar, apesar do tema ser um tema duro. Kátia, então vou começar logo com um assunto quente, depois a gente vai para uns outros que a gente tem para discutir. É o programa Renda Brasil, que começou a ser discutido aí nesse governo do Bolsonaro. Ele já estava meio que encaminhado para estabelecer esse auxílio emergencial como uma política permanente. Mas a gente teve a notícia na semana passada de que esse auxílio, o próprio presidente criticou o desenho desse auxílio, dizendo que ele tiraria dinheiro de pobres para dar para paupérrimos. Isso, aspas, do próprio presidente. Qual é a visão aí da Oxfam sobre essa questão do auxílio emergencial, que é o que tem praticamente dominado aí a discussão político-econômica aqui do país? Bom, primeiro dizer que nós somos um país onde a gente tem ainda uma grande parcela da população, milhões de pessoas, que vivem em situação de pobreza. E essas pessoas, elas já vinham com o programa de transferência de renda, o Bolsa Família, né? Que vinha sendo um programa que vocês sabem, criado já há algum tempo e que vinha sendo implementado. Com a pandemia, a demanda, ela aumentou muito, a demanda aumentou demais. E nós temos aí perspectivas de milhões e milhões de pessoas que farão parte das pessoas pobres no país. Então, existe uma necessidade e uma importância de ter um programa de renda básica no país. Um país com tanta desigualdade, um programa de renda básica, ele é necessário. E é por isso que o Bolsa Família é um programa reconhecido internacionalmente, porque ele faz uma parte de transferência de renda. Agora, para você ter um programa de renda básica, acho que tem dois pontos que eu queria destacar aí. Um, que é isso de tirar do pobre para os paupérrimos, né? É que toda vez que se fala de programa social, a gente não vê o governo, ou mesmo o Congresso, falando, ok, vamos taxar os super ricos. Não tem essa conversa. A conversa é de onde vem o dinheiro. O dinheiro vem dos programas sociais existentes. Ora, mas aí não tem jeito, porque os programas sociais existentes, na sua maioria, eles existem porque é uma necessidade social para eles. Porque somos um país muito desigual, somos um país com muita pobreza. Então, os programas existentes, eles são necessários por isso. Então, se você diz que você vai, por exemplo, acabar com a farmácia popular, que isso, gente? A farmácia popular é algo fundamental para milhões de pessoas, né, que utilizam esse serviço e que faz com que, ao tomarem os remédios, que são remédios, na sua maioria, remédios contínuos, para doenças permanentes, se essas pessoas não tomarem, elas vão ter uma situação grave, elas vão lá pressionar o Sistema Único de Saúde. Então, é muito importante entender... É uma economia que lá na frente vai que lá na gerar frente um não outro vai. gasto, né? Então, Gasto o primeiro talvez até ponto... maior. Exatamente. Então, o primeiro ponto é esse. É muito difícil ver o presidente atual do Brasil falar alguma coisa que não seja agressiva, né? E, ao falar isso, foi uma fala correta. Você não vai tirar dos pobres para dar aos paupérrimos, porque esses pobres se tornarão paupérrimos. Mas há uma questão de fundo por trás disso aí, que é essa visão da equipe econômica e desse mesmo governo e do presidente, que é uma visão de que não se toca em privilégios, não se toca nos super ricos e não se faz uma reforma tributária que realmente enfrente esses problemas. O outro ponto que eu queria dizer é que a renda básica ela é muito importante mesmo, mas o que fez a diferença no Brasil foi uma combinação, no período que a gente conseguiu reduzir desigualdade, foi uma combinação do Bolsa Família, que é um programa de transferência de renda,
com políticas de inclusão, com políticas de geração de emprego, com aumento real do salário mínimo, com aposentadoria para trabalhadores rurais, ou seja, não existe uma bala única, né? Uma solução única e mágica que vá solucionar tudo, mas sim é necessário ter esse programa e a gente vai precisar encontrar os recursos, porque são recursos. É um volume grande de recursos, dependendo do formato do programa. Você mencionou aí, Kátia, essa questão do salário mínimo, né? Que era uma política que já vinha estabelecida nos governos anteriores, desse ganho real, e agora o governo estabeleceu que só vai equiparar a inflação e até um certo período, né? Depois, acho que nem isso. Exatamente. Nós somos um país, essa coisa do salário mínimo, ela é importante pelo seguinte, nós somos um país em que a metade mais pobre da população tem renda média de R$ 850 por mês. Isso é menos que o salário mínimo. Nós estamos falando da metade da população. Ou seja, quem ganha Então, mais de um salário mínimo já está entre os 50% mais ricos do já país. está entre os 50% com renda melhor, exatamente. Os 10% mais ricos, para você estar entre os 10% chamados mais ricos, porque a última faixa, né? Os 10%, basta você ganhar em torno de R$ 5.500. Então, em um país com tamanha desigualdade de renda, o salário mínimo ele é algo importante a ser considerado, como também é a geração de emprego, mas uma geração de emprego de qualidade, com dignidade para o trabalhador, né? Que tenha seus direitos garantidos. Isso mostra para nós que realmente a caminhada é uma caminhada longa e eu acho que o que a pandemia trouxe foi, como você falou no início, né? A pandemia escancarou as desigualdades brasileiras, mostrando para nós que isso tudo é inaceitável, gente. Nós não podemos normalizar isso. Nós não podemos normalizar tanta desigualdade entre as cidadãs e cidadãos brasileiros. Nós estamos normalizando aí mais de 100 mil mortos, né, numa doença. Kátia, aí você mencionou essa questão da faixa salarial e colocando isso, né, nas porcentagens de faixas de mais ricos e mais pobres. Isso é uma discussão que acontece muito na internet, que eu vejo. Essas pessoas, justamente, eu ganho 5 mil reais, eu estou entre os 10% mais ricos do Brasil, mas, e por outro lado, outras pessoas veem, mas 5 mil reais não é um baita salário, né? Aqui no Brasil a gente tem essa perspectiva que fica brigando entre si, né? O cara que ganha 5 mil reais, ele é rico ou ele não é rico? Estatisticamente, ele acaba entrando na faixa dos ricos, mas ele não tem dinheiro para viver uma vida luxuosa, né? Digamos assim. Então, esse ponto que você falou é super importante, porque os R$ 5.500 não significam riqueza. Os 5.500, a gente fala os 10% mais ricos, porque é um corte feito pelo IBGE com 10 faixas salariais. Então, a última faixa salarial, ela vai de R$ 5.500 a milhões de reais. Nós temos gente no Brasil que ganha mais de 1,5 milhão por mês de reais. Isso sim é super rico. Né? Então, é bem importante, não é que quem ganha 5.500 está rico, mas significa que é tão grande a desigualdade de renda no nosso país que 90% da população tem um salário médio menor que R$ 5.500. Então, isso mostra que R$ 5.500 é uma renda média, vamos dizer, né? Então, Ele pode ser considerado rico, mas não é rico. Ele pode ser considerado entre os 10% com os salários maiores, mas se você for olhar o topo do topo, nós estamos falando de salários de 200, 300 mil reais, que isso é 0,1, 0,2%. Então, é bem importante dizer isso pelo seguinte, quando a gente escuta toda essa discussão sobre a reforma tributária, como é que a gente faz para ter dinheiro e agora no meio da pandemia, como é que a gente vai pagar as contas, e tem todo esse movimento, né, de dizer, olha, precisamos tributar os super ricos, nós estamos falando desse 0,1, desse 0,2% da população. Não é o cara que tem ali um carro Não. de 70 mil reais que ele vai ser Não,
vai ser Não. tributado, né? Nós estamos falando de quem tem jatinho e não paga IPVA. Tudo bem, um imposto equivalente, porque todo mundo que tem um carro paga IPVA. Quando nós estamos falando de super rico, de quem tem jatinho não paga. Quem tem helicóptero não paga. Quem tem iate não paga. Então, você vê que há uma distorção no sistema tributário nosso, onde quanto mais riqueza você tem, quanto mais bens você tem, menos você paga. É que nem os lucros e dividendos, que é aquele recurso que vai para os acionistas. Então, o acionista lá, a pessoa aplicou numa empresa, então aquela empresa fez muito lucro, como tem várias empresas fazendo nesse momento, especialmente na área de tecnologia, digital, etc. Então, as pessoas ganham muito dinheiro na bolsa. Só que as pessoas não pagam imposto de renda sobre isso. O imposto de renda, ele isenta lucros e dividendos. É uma coisa assim absurda até da gente falar. Enquanto o salário dos trabalhadores, esse sim paga imposto de renda. O BNDES tinha uma linha, ou tem ainda, não sei, uma linha de crédito para fazer essa compra aí, para financiar essas compras de jatinhos, de iate com juros abaixo, bem abaixo do mercado, né? Kátia, mas vamos voltar aqui para o assunto da pandemia. A Oxfam, que é uma organização que busca aí soluções para combater essa desigualdade econômica, ela entrou bastante no radar da população brasileira quando ela fez um relatório sobre o crescimento das fortunas de bilionários aqui no Brasil, né? Se eu não me engano, 17% entre março e junho. Se eu estiver errado, você me corrija. Como é que foi feito esse relatório e como é que foi recebido aí pela sociedade? O relatório, ele pega o período de 18 de março, então, bem no auge da crise, quando as bolsas estavam caindo, e vai até o início de julho. E ele trabalha com dados da revista Forbes. Por que nós pegamos o dia 18 de março? Porque é quando a revista Forbes lança a sua lista anual de bilionários no mundo, incluindo o Brasil. E a revista Forbes, depois que ela lança a revista anual, ela faz algo que é tipo online, assim, ela vai regularmente atualizando. E essa atualização foi que a gente usou até o início de julho. Então, o que a gente viu nesse período? Que o retrato que a gente tinha em 18 de março, era um retrato de queda, muita gente perdeu dinheiro, dos bilionários perderam fortuna, porque houve, né, as Eu bolsas já ia me estavam em baixa. adiantar isso, Kátia, desculpa te interromper, porque esse relatório causou muita controvérsia, digamos assim, porque o período foi o de muita baixa, né? Esses bilionários têm muita riqueza atrelada ao mercado financeiro da Bolsa de Valores, pegou o ponto lá embaixo e a Bolsa se recuperou dali para junho, para julho, né? E aí foi visto o relatório por alguns setores como enviesado, digamos assim, né? Pegou uma parcela ali de tempo que só colaborou para que a visão desse aumento da riqueza durante a pandemia ficasse meio enviesada. Eu acho que tem um ponto bem importante de a gente dizer aqui, que o 18 de março não foi uma data aleatória. Né? Seria enviesado se fosse uma data aleatória. Vamos escolher o pior dia da Bolsa. Não foi escolhido por nós. A gente tem uma fonte de referência que é reconhecida mundialmente, que é a revista Forbes, que trata dos números dos bilionários. Então, o 18 de março ele é uma data vinculada à fonte que a gente usou de informação. O outro ponto importante para dialogar com as críticas, que são sempre bem-vindas, é que o relatório, como ele fotografa o 18 de março e ele fotografa o início de julho, esse foi um período que todo mundo perdeu, né? Vamos olhar para o mundo inteiro, para todos os setores, exceto esses setores das empresas muito de ponta aí, mas no geral pessoas perderam tudo, perderam bens, fecharam empresas, etc. E não há uma recuperação significativa nesse período. Agora que começa a ter um sinal aqui, outro ali. Acontece que esses bilionários, eles recuperaram. Eles ganharam. Então, o número que a gente está apresentando é de 18 de março ao início de julho, esses bilionários, sim,
tiveram um ganho no que era a fortuna deles. Isso é um fato. Isso é uma realidade. E isso mostra mais um elemento da desigualdade, né? Que é o fato de que eles têm capacidade de aplicações, de movimentação financeira que a esmagadora maioria da população no Brasil e no mundo não tem, porque esse fato não foi só no Brasil. Agora, essa semana passada, que teve até a campanha eleitoral lá do Partido Democrata nos Estados Unidos, a Hillary Clinton mencionou um estudo de uma outra instituição americana mostrando exatamente o ganho dos bilionários nos Estados Unidos. Acho que, inclusive, teve um movimento dos bilionários lá pedindo para pagar mais impostos. Né? Exatamente, eu ia falar isso porque a gente, como Oxfam, como uma rede aí mais globalmente, a gente tem um diálogo com esses bilionários e bilionários, na maioria dos Estados Unidos e da Europa, onde eles já tinham feito em janeiro desse ano um pedido para serem taxados, porque eles consideram que pagam imposto de menos, né? E quando, com a pandemia, faz um mês e meio atrás, eles fizeram uma carta dizendo: queremos pagar uma taxa extra porque seguimos ganhando, e isso não está correto no momento de pandemia. Isso aí é a prova de que se a gente pegasse, por exemplo, um período ali de fevereiro a junho, mostraria também esse ganho dos bilionários na Bolsa de Valores, né? Kátia, o Datafolha fez uma pesquisa recentemente, esse mês de agosto, perguntando às pessoas se houve queda na renda familiar, queda, manutenção ou até aumento, né? Foi mostrado que 46% dos entrevistados relataram queda na renda familiar durante esse período, 45%, se eu não me engano, manutenção da mesma renda e 9%, se eu não me engano, não sei os números agora de cabeça, relataram ganho na renda por conta justamente do auxílio emergencial, né? Essa perda de renda agora também complementa muito bem com o que você vem dizendo, né? Essa questão do relatório da Oxfam, né? Exatamente, né? A gente vê as diferentes situações no país. Eu acho que é importante a gente destacar a diferença que a renda emergencial está fazendo, né? Esse auxílio emergencial. Realmente, se não fosse esse auxílio emergencial, nós estaríamos numa situação dramática da população, e aí eu acho importante resgatar que o auxílio emergencial tem uma história, né? Ele começa com a proposta do governo federal de R$ 200, e ele no Congresso, ele muda para uma proposta de R$ 500, que depois se torna R$ 600, com muita participação da sociedade civil de várias organizações. Então, é importante ver, e tem um detalhe que eu acho que essa capacidade que o auxílio emergencial trouxe é importante, foi que manteve um mínimo de aquecimento da economia ali, não de aquecimento, de funcionamento da economia, porque essa renda emergencial ela é fundamental para as economias locais. Muito importante para as economias locais. Se a gente não tivesse isso, a situação seria outra, né? Nós tivemos uma retração da economia até junho, se eu não me engano, julho e agosto agora tendo uma pequena recuperação, né? E que é quando começa a sair aí os valores do auxílio emergencial, né? Teve gente que demorou 3 meses para sacar a primeira parcela, né? Tem gente que até hoje não sacou nenhuma parcela, que está ainda na luta para conseguir, na briga com o aplicativo, com as informações da Caixa. Creio que tem um ponto importante quando a gente fala da renda básica e desse auxílio emergencial, que é assim, foi uma infelicidade a opção governamental de bancarizar, para dizer de alguma forma, essa distribuição do auxílio emergencial. Nós tivemos cenas terríveis que se repetem a cada mês, na hora da distribuição do auxílio, as filas, quando a gente tem um sistema único de assistência social, no nível lá da municipalidade, local, toda a cidade tem os seus conselhos de assistência social, que estão diretamente vinculados a comunidades, ou seja, existe uma rede
de conexão com aquelas pessoas que estão em maior situação de vulnerabilidade. E, infelizmente, o governo não utilizou essa rede para ajudar na identificação daquelas pessoas que precisavam receber e que precisam receber o auxílio emergencial, né? Acho que é uma aprendizagem para o que quer que venha em seguida de renda básica, a gente não perder a conexão com o Sistema Único da Assistência Social. Kátia, já para a gente ir se encaminhando aqui para o final, nosso tempo corre rápido, queria saber da Oxfam Brasil, né, como uma organização que busca, aí, como eu falei, soluções para combate da desigualdade econômica. Você falou aí da taxação de tributos e de dividendos e ganhos, né, no mercado financeiro, enfim. Que outro tipo de solução a Oxfam já elaborou aí para o Brasil e também para o mundo? O que de mais distorcido a gente encontra hoje nas economias? Bom, a gente tem esse do imposto sobre as grandes fortunas, que é um imposto que faz parte da nossa Constituição e que nunca foi implementado. Então, é uma questão de implementação mesmo, seria uma prioridade. A taxação de lucros e dividendos, aí todo um rearranjo da nossa tabela do imposto de renda, que hoje penaliza os mais pobres e a classe média, e não os que estão no topo, mais uma vez, né? Nós temos também a questão das empresas. Existem empresas que ganharam muito acima do que era esperado nesse momento da pandemia e, portanto, a gente poderia ter uma taxação extra para ajudar nesse momento de crise. Então, existe uma série de medidas que se referem à questão da tributação. Mas, por outro lado, também existem medidas muito importantes para a gente pensar que tem a ver com a reconstrução do nosso país após essa pandemia. E uma delas passa pelo enfrentamento do racismo que existe na nossa sociedade e a gente continuar aí promovendo políticas de inclusão racial e de compreensão desse racismo e enfrentamento desse racismo. A gente também teve uma notícia esse mês também, a quantidade de 28 bilhões e 900 milhões de renúncia fiscal para empresas de exploração de combustíveis fósseis, né? Essa política de renúncia fiscal também é uma quantidade de dinheiro bastante significativa, né? São fontes de renda aí para o governo que o governo realmente abre mão em troca de quê? E são vários setores, né? Eu acho que esse é tem setor automobilístico, ou seja, existe no país uma política de renúncia fiscal que precisaria realmente ser revista e ser enfrentada, porque existem caminhos para a gente conseguir os recursos para fazer as políticas sociais e as políticas de desenvolvimento que são necessárias para o país retomar o seu rumo de uma forma mais digna e justa com toda a sua população. Kátia, queria te agradecer por essa conversa, pela participação aqui no Análise de Fato. Bom trabalho para vocês e quando tiver mais relatórios a gente possa conversar outras vezes. Ô, Leonardo, super obrigada, um prazer estar aqui com vocês, como eu disse, e é uma luta, estamos juntas e juntos nessa luta. A gente tem que conseguir construir um país que seja para todas e todos brasileiros. Obrigado, Kátia. Valeu! A gente volta na próxima quinta-feira, Kátia, obrigado mais uma vez. A gente volta na próxima quinta-feira com mais um programa Análise de Fato, sempre depois do Giro Nordeste, que começa na quinta-feira às 7 da noite, aqui no canal 5, e logo depois o Análise de Fato às 8 horas. Um abraço e até lá.